Temos aqui no estúdio o vereador Davi Soares. Vereador, muito obrigado por sua presença aqui em nossos estúdios. Uma ótima noite para você e muito obrigado por estarmos aqui. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui. Vereador, referente aos últimos acontecimentos, especialmente ontem, que foi um dia de muita comoção para a Câmara de Vereadores por conta da morte do vereador Brunão, iniciando o seu primeiro mandato e também trabalhando a sua saúde e infelizmente acabou falecendo. Como foi que você acompanhou essa realidade e a sua expressão diante desse fato que comoveu a cidade de Parnaíba? Eu recebi com muita dor a notícia do falecimento do Brunão. O Bruno é uma pessoa que eu não conheci na política, eu conheci desde a juventude. Nós moramos perto, chegamos a ser vizinhos e tudo. E era uma pessoa que eu tinha afeto, afeição, e foi um impacto muito grande. Todos nós sabemos que o Brunão era uma pessoa querida demais na nossa cidade. E ele era um vereador que ele buscava sempre aprender. Nós temos até uma agenda que a gente estava começando ali a lutar junto, que é essa questão do posto de saúde do Dom Rufino. Eu brincava muito com ele porque eu fui eleitor dele em 2016. Eu fui candidato em 2020 e 2024. Então o último vereador que eu votei foi no vereador Brunão, em 2016. Eu tenho esse orgulho, eu brincava muito com ele. Bruno sempre foi uma pessoa de alma boa, de espírito público, e eu ainda particularmente estou naquela fase de não acreditar, né? E o que eu peço assim é que o Espírito Santo, nosso Deus, possa confortar o coração dos familiares, da mãezinha dele, sabe, que era tudo na vida dele, que ele amava de paixão, e que eu espero que as pessoas entendam que o Bruno deixou um legado de esperança, um legado de não desistir. E que todos nós estamos... A gente fica até assim sem palavra, mas foi um impacto muito grande. Realmente, vereador, consternamos diante dessa situação. E, vereador, referente no âmbito da saúde, que é a área que o senhor é muito dedicado, inclusive, o senhor esteve em reunião para tratar do andamento do hospital universitário. Em que pé anda essa articulação para garantia desse grande empreendimento aqui para a cidade de Parnaíba? Recentemente eu participei de uma reunião em Brasília, lá na sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para tratar da demonstração do projeto do hospital universitário. Foi um passo extremamente importante, eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento. Eu fui o único vereador da história que está participando diretamente de um projeto de grande monta, que é o hospital universitário. Lá estava o magnífico reitor da universidade e a bancada federal, deputados e senadores. E eu participando ali, foi um momento muito especial para mim, porque é a causa da minha vida pública. Eu sei que o hospital universitário vai dar um impacto muito grande na vida do nosso povo. De forma bem simples, a saúde ela funciona em complexidade crescente, Atenção primária, secundária, terciária. Toda essa estrutura vai ter um impacto muito grande quando o hospital universitário estiver feito na sua plenitude. Então nós estamos falando aqui de mais centro de cirurgia, nós estamos falando de mais leitos, nós estamos falando de 2.000 empregos diretos, o que tem a ver na questão econômica também, porque vai ter um impacto econômico a implantação desse grande equipamento na nossa cidade. Nós estamos falando de cirurgias de alta complexidade. Então, é um impacto gigantesco na vida do nosso povo. E eu costumo dizer que é a causa da minha vida pública. Nós temos um problema muito grande de campo de estágios aqui na área da saúde, e o hospital universitário, que é um hospital-escola, vai resolver esse problema. O EDA não tem como mais comportar. Então, vai ser melhor para que a gente possa dar uma formação mais qualificada para os profissionais da área da saúde. Então, o hospital universitário tem o poder, na minha concepção, de mudar definitivamente a realidade da saúde na nossa cidade. Nós vamos ser referência e contra-referência, só para você ter ideia, para quase 2,5 milhões de pessoas. Então, só por aí você vê que é um alcance muito grande.
Só por se tratar de um hospital universitário, acreditamos que está na ponta das informações mais novas quanto ao estudo e por isso vai fazer grande diferença, um referencial aqui para a cidade. Muito, vai fazer uma diferença muito grande. Eu costumo dizer que o hospital universitário, a conquista dele flui por várias vertentes, né? A questão econômica, porque o setor de serviço vai se aquecer também, porque nós vamos receber muita gente de fora, então isso é receita na veia para a nossa cidade, né? Geração de riqueza também. Tem a parte assistencial na área da saúde, que é a principal ao meu sentir. Nós vamos ter mais leitos de UTI, nós vamos ter mais leitos clínicos, nós vamos ter mais possibilidade de fazer cirurgias de alta complexidade para emancipar o nosso povo de ter que ir para outra cidade para fazer determinados procedimentos. Nós vamos acabar com essa história de falta de especialistas, porque nós vamos poder focar na construção de novas residências médicas. Então, eu acredito que o hospital universitário, eu gostaria de ser capaz de demonstrar para o nosso povo a importância que é dessa agenda. Por isso que eu estou acompanhando passo a passo, tento curar minha ignorância no assunto, para poder estar defendendo sempre, porque eu sei que vai existir uma Parnaíba antes e depois da implantação do hospital universitário. Como tem sido sua intervenção na assistência básica de saúde aqui no município? O senhor tem feito articulações quanto a um posto de saúde em Dom Rufino? Como é que está essa realidade? Eu tenho um compromisso na minha vida pública que eu sei que são vários setores de responsabilidade e eu procuro atuar em todos eles. Mas eu confesso que eu tenho um carinho e uma determinação de focar em educação e saúde. E no município, que é a responsabilidade do município é a atenção primária, que é os famosos postos de saúde, que é a porta de entrada desse grande modelo, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. E nós temos muitas áreas descobertas ainda. Então, tenho me dedicado a estudar para encontrar recursos para poder acabar com isso. Não é possível que nós estamos em 2025 e ainda existem bairros na nossa cidade que não têm posto de saúde. Nós não podemos nos conformar com isso. Então, em razão da outorga, da concessão que está sendo feita das águas e esgoto da nossa cidade, que antigamente era feito pela uma empresa pública, que era a Gespisa, agora será feito por outra empresa. De forma bem simples, haverá uma compensação financeira de quase 27 milhões de reais para Parnaíba. Todos os municípios do estado vão ter uma parcela dessa indenização. Mas para Parnaíba ficou separado quase 27 milhões de reais. E na pesquisa que eu vi, eu percebi, enviei documentos oficiais para poder ter acesso do quanto Parnaíba já recebeu e o que falta receber. E aí eu fiz um projeto de lei para que a Prefeitura de Parnaíba não gaste com despesas que não têm impacto na vida do nosso povo, porque como é um dinheiro extra, episódico, vamos dizer assim, efêmero, a Prefeitura tem uma certa margem de discricionariedade. Então é importante que a gente direcione esse recurso, na minha concepção, para a área da saúde ou educação. Eu estou focando na área da saúde. Essa lei foi aprovada por unanimidade na Câmara e está sendo... nós estamos esperando a resposta do prefeito, de sancionar ou vetar. Somado a isso, eu fiz um documento oficial, enviei para a Câmara, subscrita por todos os vereadores, para poder ele construir e equipar um posto de saúde no Dom Rufino. Eu estou em diálogo com a comunidade lá, vou fazer uma reunião para tratar sobre isso. E aí, desse dinheiro, quando a gente tiver o tanto dele, eu vou ver a possibilidade de quantos postos de saúde poderão ser feitos aqui na nossa cidade. Nós temos o Dunas, nós temos outros bairros que precisam de posto de saúde. E esse dinheiro, na minha percepção, como é um dinheiro extra, é importante que a gente foque na saúde. E focar na saúde é acabar com esse negócio de área descoberta na atenção primária nos postos de saúde da nossa cidade. Evidentemente que, pelo que eu percebi, na próxima parcela, dá para construir e equipar o posto de saúde no Dom Rufino. Mas eu quero ver, em razão do que eu vou receber de resposta desses documentos que eu enviei para o senhor secretário de Fazenda do município de Parnaíba, para o prefeito da cidade e para a MIRRAI, que é o órgão do nosso setor aqui, da nossa área estadual, que trata sobre isso. Quando eu detiver essas informações, nós vou conversar com nossos colegas para poder direcionar na construção de postos de saúde espalhados pela nossa cidade. O senhor tem colocado da última vez, inclusive quando esteve aqui dando a entrevista,
que não achava que o prefeito da cidade de Parnaíba não tinha nem assumido ainda. Agora, já com isso em evidência, inclusive houve essa divisão, essa separação entre o prefeito Francisco Emanuel e o grupo Mão Santa. Como é que você avalia essa realidade? E, lógico, nós temos acompanhado que o senhor é um crítico ferrenho a esse grupo, a esse momento. Como é que você avalia e traz informações quanto a isso? Não, veja bem, eu costumo dizer às pessoas que eu não faço oposição a pessoas, eu faço a ideias. E o que está me deixando chocado é que a atual gestão, existe um hiato, um vazio de ideias. A gente não vê qual é a concepção deles de cidade. Eu, particularmente, não vejo. E eu procuro guardar minha coerência, que o nosso povo espera o mínimo da gente, que é o nosso patrão, espera coerência da gente. Eu acabei de ser eleito na oposição. Quer dizer, por que eu vou migrar para a situação se nada mudou? Simplesmente mudar por mudar. Eu tenho uma percepção seguinte, eu sou o primeiro político assim que eu percebo que fez o sentido inverso da coisa. Eu era situação, apoiava o prefeito Monsanto na gestão passada, rompi para ir para a oposição. Geralmente as pessoas saem da oposição para ir para a situação. Por que eu faço isso? Para guardar a minha coerência. Não é consentâneo a gente ter uma cidade onde as crianças, Daniel, cheguem no 4º, 5º ano sem saber ler e escrever. Eu falo isso com muita dor. Outro dia eu estava fazendo uma reunião com algumas mães e pais no bairro João 23. Na hora que eu falei isso, aí eu escuto isso em todo lugar. É verdade, vereador, meu sobrinho estuda, está em tal série, não sabe ler, não sabe escrever. Então esse testemunho eu escuto por onde eu passo. E é um dever moral nosso atacar isso. Se você tem uma vida pública focada no mais humilde e no mais pobre, você tem obrigação de focar em saúde e educação, que é as duas principais políticas públicas. Saúde, eu não preciso falar da importância dela, e a educação é o caminho que o filho do pobre tem para ter êxito na vida. Eu costumo dizer, Daniel, que em educação, pobreza pode ser até a origem de onde você sai, mas não necessariamente destino. Através de uma educação boa, de qualidade, você pode mudar e transformar a realidade de muitas famílias. E é por isso que eu me preocupo de verdade. Então, se você perceber, a prefeitura não tem concepção para isso. Né? Quer dizer, eu tenho um estudo, eu estou montando um grupo para poder estudar focadamente os problemas da nossa cidade, começando por educação e saúde. Falando de educação, a gente tem que entender que a gente precisa implantar a política de alfabetização na idade certa. Tem que se transformar num dever moral e não numa prioridade retórica, mas numa prioridade financeira e numa prioridade verdadeira, que as nossas crianças cheguem aos 7 anos sabendo ler e escrever. Não é possível que, eu confesso, eu respeito quem pensa diferente, mas hoje você ter gestor escolar, diretor de escola, indicado por cartão de política, na minha concepção, isso é errado. Ou a gente deve fazer uma seleção pública, ou a gente deve fazer uma eleição, com um treinamento prévio, focado em gestão. E eu tenho esses estudos, eu estou elaborando esses estudos, vou propor essas ideias, porque a gente precisa debater sobre isso. Porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver que no topo da prioridade do nosso povo está a saúde e a educação. Então vamos refletir, o que é que está acontecendo na saúde e da educação da nossa cidade? Está boa? Se tiver, vamos deixar do jeito que está. Se não tiver, como é que a gente faz para aperfeiçoar? É isso que eu quero responder. Vamos imaginar a cidade daqui a 10 anos, como é que a gente quer estar daqui a 10 anos? A gente quer estar no ranking do IDEB onde a gente está, ou a gente quer estar entre os primeiros lugares, ou o primeiro lugar, que é o meu sonho maior? Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. A gente ainda quer ver nossos irmãos sofrer em fila de posto de saúde. A gente quer ver nossos irmãos ainda, né, no seu bairro, não ter uma atenção primária para poder acolher ele. São essas informações que a gente precisa debater e discutir. E o que está me deixando extremamente frustrado é que não há um debate, não há um direcionamento da atual gestão. Qual é o projeto, qual é a ideia, qual é a concepção? Por exemplo, é razoável, nos anos atuais, nos tempos atuais, nos dias que correm, não ter um sistema de tecnologia e inovação da nossa cidade? Não tem explicação, Daniel. Eu já enviei uma proposta para a prefeitura, que não foi respondida ainda, com a criação
de uma secretaria de inteligência artificial, ciência, tecnologia, inovação. Mandei um projeto inteiro de uma lei de inovação, que só a aplicação dela já mudaria a realidade com critérios e de maneira séria, lógico, já mudaria a realidade da nossa cidade. Porque eu lhe digo uma coisa, Daniel, com muita dor. Se a gente continuar do jeito que está, nós estamos fabricando analfabetos. E lá na frente nós vamos fabricar desempregados. Porque o mercado de trabalho está mudando vertiginosamente, muito rápido, e a gente não está conseguindo acompanhar. Não tem como a gente virar as costas para isso. É uma coisa que vai acontecer ou não, querendo ou não, porque o mercado de trabalho mundial está mudando e a gente está ficando para trás. Ou a gente prepara a nossa juventude para os novos desafios, ou lá na frente nós vamos olhar para trás e ver e se arrepender de não ter agido agora. Você acha que o grupo ficou enfraquecido, no caso, quando houve essa divisão entre o prefeito e a deputada Gracinha, que antes caminharam juntos para essa eleição? Veja bem, eu prefiro não entrar no mérito dessa questão, porque eu costumo dizer que é um grupo ao qual não pertenço. E eu não sei qual foi o tipo de diálogo, o tipo de conversa que eles tiveram. Então, é difícil fazer um juízo de valor sobre isso. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que numa democracia, o protagonista é o povo, não os políticos. Então, que essa confusão, que essa divergência fique lá entre eles. O resultado da administração, o benefício e bem-estar do nosso povo não tem nada a ver com isso aqui. Para mim, isso aqui está superado. Se eles retornarem à afinidade política ou não, para mim importa menos. O que importa é o resultado da administração pública na vida do nosso povo. Repito, numa democracia a gente não pode colocar os políticos como protagonistas. O protagonista é o povo, o patrão é o povo. Então a gente tem que focar nisso. E é por isso que eu estou focado em estudar, curar minha ignorância nos assuntos, para poder propor ideias. Porque eu quero ver minha cidade daqui a 10 anos extremamente desenvolvida. Pelas vocações que nós temos, Daniel, Parnaíba não pode se desenvolver de maneira lenta. Tem que dar saltos, tem que dar pulos de desenvolvimento. Pelas vocações que nós temos uma feição turística extraordinária, nós temos a ZPE, nós temos os tabuleiros litorâneos, que é outra bandeira que eu luto, que eu estudo, que eu vou atrás. Nós temos esse hospital universitário que vai transformar verdadeiramente a cidade de Parnaíba num polo de saúde, para emancipar o nosso povo de precisar ir para outras cidades, para poder cuidar dos seus parentes, dos seus entes queridos e tudo. Então, a gente tem uma agenda gigantesca dentro do momento atual que nós estamos vivendo. Para a gente ficar com picuinha política, se rompeu, se não rompeu, se vai ou se não vai, temos que passar uma risca no chão e dizer que é daqui para trás. Porque daqui para frente o protagonista vai ser o nosso povo. Por favor, vereador, faça suas considerações, olhe no olho do telespectador e traga a sua mensagem. Queria dizer para vocês que eu guardo e mantenho a minha coerência. Eu estou à disposição do prefeito, caso ele ache que eu possa contribuir de alguma forma e com alguma ideia. Mas para poder fazer base de quem quer que seja, só por uma questão de cargos ou de outra coisa, não é comigo. Eu guardo a minha coerência e para onde eu vou, minhas ideias vão juntos. E a minha ideia é, de maneira obsessiva, perseguir uma educação de qualidade, perseguir uma saúde que possa primar e que possa dar respostas práticas para a nossa população, para você que está nos assistindo. Não vamos aceitar mais que a cidade de Parnaíba ainda tenha área descoberta de atenção primária. Isso é absolutamente inaceitável. E de maneira maior, eu queria dizer para vocês que eu continuo lutando pelas 5 bandeiras que eu foquei para a nossa cidade também, que é o Hospital Universitário. Participei recentemente de uma reunião em Brasília e nós vamos dar outros passos agora no sentido da licitação, da assinatura da ordem de serviço e da tão sonhada construção desse grande hospital. Estou homenageando a nossa bancada porque nós estamos servindo de exemplos, inclusive, para outros estados, porque nós temos uma emenda de bancada que será feita anualmente, transferida para a universidade, para a gente avançar nessa agenda do hospital. São quase 25 milhões de reais que a gente vai ter no mínimo para poder executar essa grande obra.
Por isso que eu queria agradecer aqui todos os deputados federais e todos os senadores que estão participando dessa história belíssima da nossa cidade. A questão da regularização fundiária, nós precisamos avançar também. O governador tem essa política pública muito bem definida e nós vamos avançar na nossa cidade aqui. O Piauí é um dos poucos estados que tem cidades inteiras regularizadas, porque o governador focou nessa política pública, que eu acho importante também. A questão do restaurante popular foi uma conquista nossa, que a gente lutou e graças a Deus está aí. A gente está procurando aperfeiçoar e lutar por outro já, para espalhar pela cidade inteira essa grande política pública. E a questão dos tabuleiros litorâneos também, que é importante, que é uma vertente econômica que pode ter o potencial de gerar muitos empregos e postos de trabalho para o nosso povo e para a nossa gente, gerando riqueza para a nossa cidade. São essas bandeiras que eu tenho defendido com muito foco, mas não vão esquecer das demandas aqui da Prefeitura Municipal de Parnaíba, principalmente educação e saúde. Não vou me aquietar enquanto a cidade inteira estiver coberta pela atenção primária, pelos postos de saúde. Que você que está nos assistindo possa ter acesso no seu bairro a um posto de saúde qualificado e que possa tratar você da melhor forma possível. Que Deus abençoe você e nos dê muita sabedoria para poder alcançar esses sonhos. Vereador, muito obrigado por sua presença em nosso estúdio e desejamos êxito dos seus projetos, certamente em favor da cidade de Parnaíba.